Bom dia, meus irmãos. Hoje celebramos a festa de Nossa Senhora do Carmo. Queremos, nesta festa, meditar a palavra de Deus, mergulhar nesse mistério de amor por nós, que nos deu a sua mãe. Por isso, vamos ouvir o evangelho deste dia. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje vem nos apresentar uma cena onde Jesus está reunido com seus discípulos e a sua mãe e os seus irmãos. No caso aqui, os irmãos não necessariamente são irmãos de sangue, que nós sabemos que Jesus ele é o Filho unigênito, o Filho do Pai, nascido da Virgem Maria. E os irmãos de Jesus são parentes. Naquele tempo não existia uma palavra para designar primos, parentes, pessoas próximas da família. Então, a família era um clã, a família era um grupo de pessoas. Então essa palavra, primeiramente irmãos, é para designar os parentes de Jesus. E aí Jesus aproveita nesta cena em que sua mãe e seus irmãos aparecem para ele dar um novo ensinamento aos discípulos para entender a obra que Deus veio realizar na história da humanidade. Por quê? Jesus, de fato, ele nasceu uma família, nasceu por meio da Virgem Maria, inaugurou o seu plano eterno de amor do Pai, por meio de Nossa Senhora, por meio do sim desta mulher, esta mulher que foi concebida sem a mancha do pecado original, e isso já é um privilégio, por causa da redenção operada por Cristo. Era necessário que Deus viesse numa carne sem pecado, haja vista que o pecado manchou a humanidade, a história da humanidade. Então, Nossa Senhora, ela é a mãe do Salvador. Nossa Senhora foi aquela que, por primeiro, Deus inaugurou o seu plano de salvação. Mas nós precisamos entender que o plano de salvação de Deus inaugurou-se por meio do sim de Cristo, por meio do sim de Nossa Senhora, e ele se concretizou na cruz, por meio da paixão de Jesus, por meio da sua paixão, morte e ressurreição. Ali Jesus inaugurou a nova criação. Ali houve um novo nascimento. A humanidade ela foi gerada na cruz, por meio da cruz. O Pai quis nos dar o seu Filho para a nossa salvação. Por isso, essa nova família que nasce na cruz, que são os novos filhos, que é a igreja. A igreja nasce do lado aberto de Cristo, na cruz, Cristo morto. E ali Deus gera, por meio, sobretudo, dos sacramentos, do batismo, da Eucaristia, Deus gera uma nova humanidade. Por isso que Jesus ele vai dizer que sua mãe, seus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. O Pai inaugura uma nova criação. Então, Nossa Senhora ela participa desta criação. Nossa Senhora ela é a mãe, ela representa também a igreja. A igreja é essa nova casa, essa nova família, onde os filhos de Deus se reúnem para fazer a vontade do Pai. O que nos une nessa nova família não são mais os laços sanguíneos, não são mais aquilo que nós herdamos do nosso Pai, mas o que nos une é o sermos irmãos, sermos filhos do mesmo Pai, trazermos em nós o Espírito Santo que é dom de Deus. Então, a nova família criada, gerada por meio da cruz de Cristo,
somos nós, aqueles que nasceram por meio da água e do sangue, por meio do batismo, e que todos os dias também renascem por meio da Eucaristia. Então nós somos chamados a formar essa nova família em Cristo, nós somos chamados a viver como irmãos, né? A vivermos a dinâmica do reino de Deus, a inaugurarmos aqui na terra o reino de Deus que é o reino de paz, é o reino de alegria, é o reino de ordem, né? Então nós somos essa nova família de Deus, nós somos esse novo povo que vive a partir de Cristo, que é sustentado pela graça de Deus e que caminha para a santidade, que caminha para o céu, né? Nós somos chamados a viver nessa dinâmica. E Maria, ela tem um papel muito importante nesta missão, podemos dizer, nesta caminhada, porque ela é a nossa mãe, né? Aquela que intercede por nós, aquela que reza pela nossa conversão, que intercede pela nossa conversão, é aquela que gera também filhos para a igreja, né? Maria, ela foi nos dada aos pés da cruz, quando Jesus ele realiza esta obra de salvação, quando o projeto do Pai se cumpre na vida deles, né? Jesus nos dá a sua mãe aos pés da cruz, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, onde essa nova humanidade estava sendo gerada, Jesus quis nos dar a sua mãe. Então, Maria é a mãe da igreja, Maria é a nossa mãe, aquela que nos gera espiritualmente, aquela que nos gera por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, somos chamados também a vivermos unidos à Virgem Maria, somos chamados também a usufruirmos das suas graças, da sua intercessão, né? Ela também intercede por nós, ela é aquela que gera também por meio do seu sim, por meio da sua união com Cristo, ela gera uma nova humanidade também por meio do amor de Deus. Então, que neste dia que nós celebramos Nossa Senhora do Carmo, nós renovemos também o nosso amor à Virgem Maria, nós renovemos também a nossa filiação. Nós temos uma mãe, nós temos um pai, nós não somos órfãos, né? Então, nós fazemos parte desta nova família de Deus, nós somos irmãos, nós caminhamos para a eternidade. Que Deus nos dê a graça de vivermos nesta família e anunciarmos o seu reino de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.